Olá! Hoje o Vi Agora irá entrevistar o vereador de Teresina pelo Partido dos Trabalhadores e pré-candidato à reeleição, Dudu Borges. Seja muito bem-vindo, Dudu. É um prazer estarmos aqui nesse canal de diálogo direto com o povo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e para o mundo. Dudu, por que o senhor decidiu ser pré-candidato à reeleição? Olha, Nelly, eu tenho dito sempre que a política ela tem que ser feita de missões. Ela não pode ser feita por vaidade, ela não pode ser feita por ego pessoal. Eu tenho dito sempre que ao longo da minha militância do PT, e eu tenho muito orgulho de ser um dos fundadores do PT, estou no meu terceiro mandato de vereador com um de suplente, 4 mandatos, a gente tem procurado trabalhar muito pela nossa cidade, em várias áreas. Na área da mobilidade urbana, na área do transporte público, na área da saúde, que a gente possa estar fiscalizando, mas também indo cobrar a melhoria para esse grave problema que é o da saúde da nossa cidade. Na área da geração de emprego e renda, eu tenho dito sempre que uma das bandeiras que eu não consegui implementar nessas gestões onde eu fui vereador, sou vereador, é da produção agrícola na nossa zona rural. Então, quero continuar lá na Câmara para que a gente possa ter esse prazer de o prefeito do PT, alinhado com o governador Rafael, com o presidente Lula, nós avançarmos nas políticas públicas, mas também na geração de emprego e renda, e termos aí esse sonho realizado, que é da zona rural de Teresina, produzir alimentos para que a gente possa consumir. Noeli, hoje, quantos de nós que estamos aqui assistindo esse programa não consumimos insumos aí agrícolas produzidos nos outros estados vizinhos, produzidos nas outras cidades vizinhas? Então, Teresina não dá mais para a gente continuar numa política onde o teresinense, que tem a maior zona rural proporcional do Brasil, não tenha aqui 5% de produção interna para o nosso consumo. Então, é uma das bandeiras que eu quero, junto com, se Deus quiser, o próximo prefeito, nosso pré-candidato Fábio Novo, com o governador Rafael, com o Lula, a gente implementar em Teresina, tornar a nossa zona rural minimamente produtiva. Vereador, o senhor já tem muitas experiências como vereador da capital. Diante disso, quais dos seus projetos o senhor destaca? Olha, eu sou grato em dizer que, inclusive, estou rodando na cidade e faço isso todo ano, prestando conta das ações do mandato. Recentemente, eu reuni ali mais de 4.000 pessoas para que a gente pudesse estar apresentando um resumo do último mandato. Leis que melhoram a qualidade de vida da nossa cidade. Leis, por exemplo, que garante que uma pessoa que tem um filho com deficiência física possa matricular sua criança ao lado da sua casa, no seu bairro. Leis que fazem com que os autistas possam ser identificados com atendimento prioritário nas redes públicas, nas redes de bancos, enfim, na nossa cidade. Aqui eu poderia passar aqui um tempo explicando de várias leis de nossa autoria, mas eu destaco aqui também na área da saúde. Hoje, se você chegar no hospital, é obrigado a ter ali o nome do profissional, a especialização dele, o atendimento dele, para que a gente possa ter um controle social forte. Então, nós presidimos a CPI do transporte público, para que a gente pudesse melhorar o transporte público. Foi apresentado para o prefeito e também para os órgãos de controle a solução do problema, que era o quê? O rompimento desse contrato, a abertura de uma nova licitação e um emergencial. Hoje não dá para a gente continuar com o atraso que é o nosso transporte público. Então, nós lá na Câmara, nosso papel lá foi de muito trabalho, além de fiscalização também do recurso público. Agora, recente, nós votamos, inclusive, com dinheiro que era para a mobilidade urbana. Nós não conseguimos avançar nesse recurso para melhorar o transporte público, tivemos que remanejar ele para a saúde. Eu defendi que fizesse, porque é inadmissível morrer alguém no HUT, não ter lá na UBS, na periferia de Teresina, um medicamento que para você tratar de uma febre, vamos aqui dizer. Então, lá na Câmara a gente tem trabalhado muito nesse sentido e eu espero que a gente possa aí mudar a realidade com a eleição do nosso querido pré-candidato Fábio Novo. Vereador, o senhor sabe que o sistema de transporte público da capital, por alguns anos, passa por uma crise. Qual seria a solução para esse problema? Como o senhor analisa esse problema? Olha, são várias frentes, mas vamos aqui. O governo do estado agora, nesse exato momento, o governador Rafael está reformando e ampliando a
o metrô da nossa cidade, que vai até Odisseu, para que ele chegue até a Taboca do Pau-Ferrado. E isso é uma obra de 130 milhões. O governo Lula já autorizou a compra de 3 vagões, na ordem de quase 90 milhões. Então nós vamos ter o metrô ampliado até a Taboca. O governo do estado também pretende levar até Irmanduz e até Santa Maria da Codipe. Mas nós não podemos ficar só nesse modal de transporte público, que é o metrô. Precisamos que o transporte público, os ônibus voltem. Noeli, eu sou filho do transporte público. Minha mãe criou e meu pai 6 filhos. A gente estudava, trabalhava, e ao final de semana, eu digo isso em todo lugar onde eu ando. De domingo, a minha mãe pegava 6 filhos, fazia um fritozinho lá em casa, e a gente ia para o Zoo Botânico. Ou seja, a gente tinha o transporte público aos domingos para ir para o lazer. E isso nós não temos, desde 2013, quando sucatearam e abriram uma licitação, que na minha opinião, na investigação que fizemos, ela foi direcionada e ela é um atraso para Teresina, por isso nós temos esse transporte público aí ruim. Então a saída é única, já disse isso para o pré-candidato Fábio Novo. Ou a gente rompe com esse sistema, ou a gente vai continuar malfadado aqui a atrasar o desenvolvimento. É por isso que o PT, que o governo do PT, que o pré-candidato Fábio Novo tem uma proposta de, inclusive, tarifa zero. Aí, quando eu disse isso, eu vi o outro candidato lá, que não fez o seu papel quando foi prefeito, ficar assustado. Dá para resolver. O Estado já isentou ICMS, parte do ICMS do combustível, isentou o IPVA de novos ônibus, e o Estado assume o papel de pagar tanto dos alunos do Estado como da Força Policial. O município também é proposta do nosso governo de que a gente possa também pagar o transporte público dos alunos do município. E o privado, ao invés de fazer o que fazem hoje. Se você perguntar, Noeli, para quem recebe vale transporte em Teresina, a maioria que recebe 44 vale, que dá R$ 176, vende por Setúbal com 30% de desconto. Isso, além de ser um roubo, é pior do que os agiotas. Porque o trabalhador que pega R$ 170 e vende por 120, ele vendeu por 120, não é porque ele quisesse, não. É porque ele sabe que não tem ônibus e ele vai ter que ali usar aquele dinheiro para botar uma gasolina, para pagar um Uber. Quantos tem teresinenses hoje que não estão trabalhando, que pedem conta do emprego, porque tem que ir de Uber, de transporte alternativo, e não tem como. Daqui a pouco você está pagando para trabalhar. Então, ou resolve, e é essa a nossa proposta de resolver, é zerando, é esse dinheiro, ao invés do Setúbal comprar com ágio de 30%, é ele retornar para o sistema, e o sistema, ao invés de ser cobrado pelo o passageiro andando no ônibus, vai ser pelo o quilômetro rodado. Dá um exemplo. Do centro para cá, dá 10 quilômetros. O ônibus vai ser pago, remunerado, pelo quilômetro rodado. Independente. Pode ter 1, 2, 10, 20, 30 pessoas no ônibus. Mas vai ser pelo quilômetro rodado. Então você vai chegar forte, devolver o dinheiro que hoje sai pelo ralo e entra nos cofres do Setúbal e de alguns, e ele voltar para o sistema, e o Estado fazer a parte dele, o município fazer a parte dele, o governo federal fazer a parte dele também, que é de pagar dos idosos, e aí a gente voltar a ter ônibus, como eu tinha no meu tempo, para ir até os domingos para o Zoo Botânico. Caso o senhor seja reeleito pré-candidato, quais seriam os seus projetos que o senhor implementaria na capital? Eu quero fazer esse debate público. Teresina hoje, lá atrás, o Alferraz criou as hortas comunitárias embaixo das redes de alta tensão da Chesf. Isso foi um passo revolucionário. Porque primeiro naquela fiação de alta tensão da Chesf, não pode ser construído nada embaixo dela. E o que foi que o Alferraz pensou naquele tempo foi de fazer com que aquela grande orla de Teresina pudesse minimamente produzir. E ela produz e produziu, mais ainda lá atrás, hortifruti. Mas, sobretudo, essa parte de cheiro verde e pequena produção agrícola. Na minha opinião, e eu disse isso e vou debater isso, a gente tem que pegar todos os trabalhadores que trabalham na horta de Teresina, o município com o Estado e o governo federal assumir esses trabalhadores, dar uma bolsa para eles, a gente tirar toda essa produção que tem de cheiro verde e de pequena produção que existe hoje e fazer uma grande plantação, por exemplo, dá um exemplo, caju. Se você plantar em toda essa orla dessas hortas espalhada por Teresina, em todas as zonas que tem horta, e plantar, por exemplo, a cultura do caju,
Enquanto o caju estiver crescendo, aqueles agricultores ali e os trabalhadores vão estar recebendo uma bolsa do governo do estado, com o governo federal, com o governo municipal. Quando produzir e quando crescer, você entra de novo com a produção de hortaliças. Mas você, com 3, 4, 5, 6 anos, vai ter Teresina produzindo caju em grande escala. O que é que isso vai acontecer? Vai melhorar a renda deles, vai atrair, inclusive, indústria para aproveitarem o caju. Imaginemos uma produção nessa orla. E eu estou falando de um ponto. Nós temos um território de Teresina hoje que 80% é rural. E lá no rural, nesses 80% de terra, só mora 17% da população de Teresina. E esses que moram lá trabalham aqui. E também tem problemas graves de infraestrutura, de transporte. E vem escapar na zona urbana. Por quê? Porque lá não tem produção, lá não tem incentivo, lá não tem o Estado chegando lá forte, que é o município, o Estado e o governo federal, os entes chegando forte. Então, na minha opinião, é uma das bandeiras que eu quero estar trabalhando. E volto a dizer aqui, fizemos uma audiência pública lá na Câmara e eu chamei para esse debate, só para vocês terem uma noção. Vieram, compareceram 9 professores da UESP com doutorado só nessa área de hortifruti. Ou seja, nós temos mão de obra qualificada, pública, e os professores disseram lá, Dudu, quem dera se a gente tivesse campo para os nossos alunos da UESP, imagine botando da UESP, da Federal e de algumas particulares que têm afinidade com essa área, a gente tendo esse campo fértil para trabalhar. Iremos dar uma contribuição para Teresina, ao invés de hoje a gente comer batata lá da Bahia, comer abacaxi do Maranhão, comer aqui hortaliça, tomate, cebola, cheiro verde, vir aqui do Ceará, comer toda a produção que a gente consome todo dia na nossa cidade, 1 milhão de habitantes, gerando emprego em todos os estados do Nordeste, menos para nós mesmos. Então, na minha opinião, é uma bandeira que eu vou ser, se Deus quiser reeleito e o Fábio prefeito, o cabo mais na cola do Fábio para a gente produzir alimento na nossa zona rural. Vereador, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço e digo sempre, vocês têm feito uma pauta muito importante na nossa cidade, porque quando vocês pautam a Câmara Municipal, quando vocês pautam a Assembleia, os problemas e as soluções também acontecem. Então a imprensa, e aqui vocês vêem agora, sempre tem feito uma cobertura muito boa lá na Câmara, e quem ganha com isso não é o vereador, não é o prefeito, nem o governador, nem a Assembleia. É o povo que tem um canal de diálogo. Por isso que eu estarei sempre à disposição.